Olá, meus amigos, meus irmãos. Estive um pouquinho aí afastado, sem gravar novos vídeos, sem postar novas mensagens, mas estou aqui de novo agora com mais um tema, mais um assunto, mais uma mensagem para compartilhar com vocês. Agradeço a você que tem me acompanhado, você que é inscrito no canal, você que quiser se inscrever também, me dá essa oportunidade de estar aí sendo mais um inscrito no meu canal e fique à vontade, sabe o procedimento. É um prazer estarmos juntos, um prazer estar aqui com vocês. Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Crescendo na Graça. Eu estou aqui para distribuir e compartilhar com vocês aquilo que Deus tem colocado na minha vida, no meu coração, na minha mente, para estarmos aí junto, compartilhando, repartindo, para que todos nós possamos crescer. E eu desde já deixo aqui para vocês uma palavra, uma sugestão para que vocês fiquem à vontade aqui no canal para estarem aí também deixando suas opiniões, escrevendo aí o que vocês receberam, o que vocês acharam, o que vocês acham das mensagens, aquilo que lhes acrescentou, ou alguma coisa que você também quer acrescentar aqui na mensagem que vou estar deixando para vocês, mas você tem alguma coisa a mais que você acha, faltou isso, né? Faltou isso, o pastor devia ter colocado mais isso, então coloca aí, compartilha aí, né? Deixe sua opinião aí, sua curtida, enfim, vocês sabem o procedimento, mas eu quero dizer que é um prazer estarmos de volta, estarmos de novo juntos aqui. O tema que eu tenho hoje, o título da mensagem que eu tenho hoje é chamado Escolha e Juízo. Vamos estar meditando a respeito disso? Três coisas muito importantes na nossa vida. E o que nós fazemos com isso? Vamos estar então lendo um texto aqui da Palavra de Deus que está em Mateus capítulo 22, um texto muito conhecido, versículos do 1 ao 14, é uma parábola, certo? A parábola da festa de casamento. Quero dividir então com vocês essa palavra e quero estar convidando você a ler comigo. Se você tem a sua Bíblia aí, fique à vontade para estar aí lendo na sua Bíblia também aí, ou examina depois, né? Confere aí na sua Bíblia. A passagem diz assim, Mateus 22, a partir do 1 até o versículo 14, diz o seguinte: De novo Jesus lhes falou por parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para seu filho. Enviou os seus servos a chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos, dizendo: digam aos convidados, eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e animais da engorda já foram abatidos e tudo está pronto. Venham para a festa. Mas os convidados não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. Outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou furioso e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade deles. Então disse aos seus servos: A festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Vão, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou cheia de convidados.
Mas quando o rei entrou para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntaram-lhe: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então o rei ordenou aos serventes: amarrem os pés e as mãos dele e atirem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. É um tema bastante controverso, né? Uma parábola bastante discutida, muito conhecida, com muitas linhas de interpretação por parte de teólogos. Sabemos que é uma parábola um tanto apocalíptica também, mas também sabemos que é uma parábola que ilustra, como diz no começo, quando o Senhor Jesus entra no assunto, ele diz o reino de Deus. O reino de Deus é comparado. Não sei se vocês prestaram atenção. O reino de Deus, o reino dos céus, é semelhante a um rei. E aí ele começa a narração, então, né, da explanação da sua palavra. E eu gostaria de dividir com vocês alguns tópicos desse assunto com respeito a esse título que eu falei, chamado Escolha e Juízo. Nós, nesta nossa passagem pela vida, nos deparamos, em determinados momentos da nossa vida, nós nos deparamos, né, com esta questão. Chegamos a um ponto em que nós, de repente, sentimos que estamos sendo chamados para conhecer o reino de Deus, chamados para conhecer Jesus, chamados para ouvir o Evangelho, ouvir a palavra de Deus, chamados para estarmos compartilhando, né, compartilhando com outros irmãos a adoração a Deus, a frequência à casa de Deus, à casa de oração, ao templo, enfim. Chega um momento em que nós nos deparamos com este convite. E isto vem de Deus. O Senhor Jesus disse: ninguém vem a mim se assim não for permitido por meu Pai. Então, talvez você esteja sendo convidado, chamado, talvez tenha começado para você essa primeira fase do chamado. Talvez você já tenha se decidido. A partir do momento que nós nos decidimos e estamos, então, seguindo esse caminho, nós vamos passar ainda por mais uma fase, pela fase da escolha. Aceitamos o convite. Agora vamos, conforme o que nós fazemos com o convite, conforme o nosso procedimento com o reino dos céus, conforme o nosso procedimento com o chamado, conforme aquilo que nós fazemos com o Evangelho de Cristo, que nos traz o conhecimento da salvação e da vida futura. Então vamos passar pela fase da escolha. E depois da escolha, passaremos então pela fase do juízo. Porque mesmo que façamos parte do povo de Deus, mas a palavra de Deus diz que todos nós compareceremos ao tribunal de Cristo. Os salvos comparecerão ao tribunal de Cristo, ou seja, aqueles que estão seguindo Jesus. Os ímpios comparecerão diante do trono do juízo. Mas vamos ver aqui alguns aspectos, então, dessa parábola. No versículo 3, o Senhor Jesus ele diz o seguinte, que esse rei enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir.
Lá no capítulo do capítulo 1 do Evangelho de São João, nós vemos ali um texto que começa dizendo, no versículo 11, a seguir diz assim, que Jesus Cristo veio para os que eram seus, mas os seus não quiseram recebê-lo, que seja, o povo judeu da época. E às vezes você pode pensar, e se eles tivessem aceitado? Mas tudo isso é uma obra que Deus, ele já premeditou com muita antecipação. Ele já havia preparado este momento. Ele havia preparado esta oportunidade de expandir esse convite, porque a promessa diz respeito a Abraão e sua descendência, certo? Ao povo judeu. Então Jesus veio para os seus. E a Bíblia diz que os seus não o receberam. Versículo 11, capítulo 1 do Evangelho de São João. Então está aqui, ele enviou os seus servos a chamar os convidados. Primeiro, os seus, seu povo, povo escolhido de Deus, povo judeu, os hebreus. Descendência de Jacó. Eles não receberam o convite. Eles rejeitaram o convite, né? Enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas e estes não quiseram vir. Então, Deus abriu a oportunidade para nós, povo não judeu, as nações do mundo, para que pudéssemos ouvir esse convite, essa palavra, esse evangelho, para que pudéssemos crer em Jesus e nas promessas de Deus através do Evangelho de Cristo que ele veio nos trazer, e então termos também a mesma oportunidade dos judeus de sermos um povo para Deus. A igreja é formada por pessoas. A palavra de Deus diz que a igreja é um corpo, em que todos os membros estão juntos. É um corpo vivo, em que nós somos membros uns dos outros. Então não existe, a igreja é compacta. Não existe membro fora da igreja. Eu estou falando isso porque hoje nós vemos um movimento aí mundial, em que pessoas estão se desagregando, dizendo que eles são a igreja. É um conceito dos últimos dias. Jesus disse que nos últimos dias apareceriam muitos falsos mestres, seriam tempos difíceis, muitos apostatariam da fé. Então, a igreja é um organismo vivo formado por membros. Nós precisamos estar membrados nesse corpo chamado igreja. A igreja congrega. A igreja, ela adora Deus no templo. E cada um de nós, em particular, somos templos do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós, nós somos templos de Deus. Os templos de Deus formam a igreja. A igreja congrega, estão juntos, fazem parte uns dos outros. Não existe membro separado. Esse movimento que desmembra pessoas da igreja, se dizendo, não, você é a igreja, então você não precisa do templo, você não precisa congregar, você não precisa dos outros, não precisa cultuar, você é independente. Ovelha fora do rebanho. Deus chamou então o seu povo, escolheu, né, o povo judeu para ser o seu povo, chamou eles recusaram o convite se estendeu a nós, e agora nós formamos a igreja. Mas o tempo dos judeus vai voltar, a oportunidade deles vai voltar, o tempo deles vai voltar. Eles são povo escolhido, nós somos povos agregados, povo que fomos enxertados na oliveira que é Cristo, né? Na videira que é Cristo. Então no versículo 3 do 22, diz que eles não quiseram. Mas Deus, nesta questão de salvar,
nesta questão de estar nos trazendo a oportunidade do céu, ele é insistente. Enquanto nós estivermos vivos aqui, Deus vai estar sempre nos chamando. Sempre nos chamando. Lá em Apocalipse 3:20, Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, né? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, eu e meu Pai. Então, sempre Deus vai estar batendo, mediante a ação do Espírito Santo, vai estar batendo na porta do coração, na porta da nossa alma, certo? Deus insiste, aqui diz no versículo 4, depois enviou outros servos, de novo ele enviou outros servos dizendo, digam aos convidados, eis que tenho meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas, ou venha para a festa, né? Então, aconteceu de novo, né? Aqui no versículo 5 e 6, diz, eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. O que quer dizer isso? É o que é feito com os profetas. Jesus disse lá, Jerusalém, Jerusalém, que maltratas e matam, né, os seus profetas. Hoje, Deus tem seus profetas, seus pregadores, seus pastores. A Bíblia diz, obedeçam aos seus pastores. Então Deus colocou pastores na igreja para estar administrando a sua palavra, ministrando, dispenseiros da palavra a esse povo que está junto para ouvir, para congregar, para fazer parte, são membros um dos outros, membros do corpo vivo de Cristo. Então, o que muita gente faz hoje com os profetas? Maltrata os profetas. Isso é uma coisa que sempre existiu desde o tempo do Antigo Testamento. Até com o próprio Jesus fizeram isso, depois fizeram com os apóstolos e segue-se fazendo isso. Mas Deus sempre está com os seus profetas da terra, convidando e anunciando que vai existir um tempo em que já não vai mais haver esta porta aberta, porque então Deus já vai ter recolhido o seu povo, a sua igreja, para a sua glória, né? Para que esse povo esteja entrando nesta famosa boda de recepção celestial. Então, aqui diz que as pessoas indiferentes, cada um foi cuidar da sua vida, cuidar dos seus negócios. É como na parábola do capítulo 13 de São Mateus, ali, né? Parábola do semeador. Então hoje as pessoas recebem o convite e muitos, né? Muitos ouvem, dão de ombros e não fazem caso, vão cuidar do seu negócio, da sua vida. Ou seja, eu tenho mais o que fazer de estar aí com esse negócio de igreja, esse negócio de culto, esse negócio de Bíblia, esse negócio de pastor pregando a palavra no meu ouvido. E enquanto isso está aberto para todas essas mensagens que hoje estão aí no mundo sendo disseminadas e fazendo a cabeça de muita gente, endurecendo o coração de muita gente para com o evangelho, e fazendo com que pessoas criem o seu próprio evangelho, sua própria forma de crer em Deus, sua própria forma de quererem ser cristãos sem estarem cumprindo as normas que um cristão deve cumprir. Então, é isso que acontece, né? Uns foram para lá, outros foram para cá, e uns até maltrataram os mensageiros, que é o que se faz hoje também, né? Tem muitos falsos profetas por aí, mas tem os profetas de Deus que estão aí apacentando as ovelhas, cuidando das ovelhas, pregando a palavra de Deus para as ovelhas, enfim, fazendo o trabalho do evangelho. E muita gente maltrata esses profetas, maltrata esses pregadores, maltrata esses pastores, né? Quando de repente
eles se injuriam com alguma coisa, o primeiro inimigo que eles acham pela frente é o pastor, é o profeta, é o pregador. Então aqui é como nessa parábola, né? Pegaram os enviados do rei, os ultrajaram e mataram. Isso continua sendo feito. Mas aí Jesus diz que na insistência de Deus em querer salvar, ele fez então um chamado universal, um chamado para todos os povos. Esta parte aqui do 9 e 10. Então, e depois das saídas dos caminhos, e convidai para as bodas todos os que vocês encontrarem. Ou seja, agora espalha esse convite para todo mundo. Não tem mais seleção, não tem este ou aquele. Todo mundo agora está convidado. Então, o convite, a salvação foi enviada a todo mundo, a toda a gente, a todos os povos, a todas as raças e línguas, né? Todos que vocês encontrarem. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram tantos quantos encontraram, tantos maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. Aí então acontece o que deve acontecer com a pregação do Evangelho. As pessoas ouvem, atendem e vêm. Estamos aí, somos igreja, somos povo, somos um povo esperando o noivo, esperando a volta do Senhor Jesus, passando pelo que tiver que passar, as humilhações que tivermos que passar, as angústias que tivermos que passar, as afrontas e ofensas que tivermos que passar, o desprezo que tivermos que passar, estaremos aí passando, mas estamos esperando a nossa redenção, estamos esperando a volta do Senhor Jesus. E somos igreja, somos povo, estamos juntos, temos uma mesma mente, o mesmo coração, o mesmo espírito e uma mesma esperança. Somos irmãos em Cristo, família de Deus. Aí acontece o seguinte, então agora o convite foi feito, as pessoas vieram e a festa está acontecendo nesta parábola, só que tem um porém. Diz aqui no versículos 11 ao 13, e o rei entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias, ou seja, ele não estava adequado. Ele estava fora do contexto, estava no meio dos convidados, no meio dos que aceitaram, mas não tinha se preparado, não estava vestido adequadamente. O que quer dizer isso? Aí o rei disse, amigo, como você entrou aqui não tendo veste nupcial, ou seja, não estando vestido adequadamente para a ocasião? Vocês sabem, a palavra de Deus diz que quando nós recebemos Jesus, nos convertemos, somos perdoados dos nossos pecados, nós recebemos, espiritualmente recebemos uma veste branca. Lá no Apocalipse diz que estavam todos de branco diante do trono, né? A gente recebe uma veste nova, somos vestidos com as vestes da justiça. Então, esse homem, ele estava no meio do povo, mas não estava vestido adequadamente. Ele ficou mudo, ele não teve resposta. Daí o rei disse, amarrem ele, os pés e mãos, levem-ele embora daqui, lancem ele para fora, nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Ou seja, lancem esse homem fora do reino. Isso acontece quando pessoas, elas vêm pro meio do corpo de Cristo, pro meio da família de Deus, elas vêm, aceitam o convite do Evangelho, ouvem, recebem Jesus, mas depois endurecem o coração e começam a criar caso, a criar problemas para si e para os outros, para o reino de Deus. Começam a criar conceitos estranhos, ideias estranhas, e começam a fermentar no meio da igreja pessoas que não estão preparadas, pessoas que não aderiram à mensagem
do padrão de santidade de Deus, não estão preparados para o céu, não estão preparados para a festa nupcial, não estão preparados para a festa com o noivo. Estão na igreja, mas não estão se preparando. É como a parábola das 10 virgens, 25 de São Mateus. Elas também faziam parte daquelas que estavam esperando Jesus, só que elas estavam despreparadas. O noivo veio e elas ficaram, as 5. Tem dessas pessoas no meio da igreja. Pessoas controversas, esquisitas, com ideias próprias, com conceitos próprios, com o seu evangelho próprio, que não precisam de ninguém, não precisam de igreja, não precisam de pastor, não precisam de profeta, maltratam os profetas, humilham os profetas, né? Pessoas sem amor no coração, sem amor por Deus, sem amor ao próximo. Enfim, estão juntos, mas não estão preparados. Não estão com as suas vestes alvejadas pelo sangue do Cordeiro. Aí, o que acontece? No capítulo 15 de 1 Coríntios, versículos 1 e 2, tem uma passagem que também está esclarecendo isto aqui. Diz assim, a palavra de Deus. O apóstolo, pelo Espírito Santo, ele diz: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos. Por esse evangelho, ele está dizendo, vocês receberam, vocês creram, vocês permaneceram, vocês estão sendo salvos por causa desse evangelho. E se o retiverdes, veja bem, o retiverdes tal como eu vos tenho anunciado, ou seja, se você retiver esse evangelho tal como ele é, tal como ele foi pregado, não modifique o evangelho, não crie conceitos em cima do evangelho, não contextualize o evangelho para você, não modifique o evangelho para você, ao contrário, você tem que se adequar ao evangelho e não adequar o evangelho a você. Este é o movimento que tem crescido no mundo e que tem espalhado as pessoas, tirado as pessoas do contexto da igreja. Então, terminando esse versículo, se vocês estiverem tal como eu tenho anunciado, veja bem como é que termina esse versículo, esse texto. Se não é que crestes em vão. Então tá aí, muita gente acreditou, creu no evangelho, aceitou o evangelho, mas para eles está sendo em vão. Por quê? Porque eles não se adequaram, não estão vestidos adequadamente, não estão santificando a sua vida, não estão consagrando a sua vida ao Senhor, não estão congregando, estão desagregados. Desde o início, quando o povo já trazia o povo pelo deserto, quando Deus já trazia o povo pelo deserto, Deus falou para Moisés erguer um tabernáculo e ele disse: eu quero estar no meio do povo. E mandou então Moisés erguer um tabernáculo para que o povo congregasse, estivesse junto ali. É o conceito da primeira igreja. Aí, no tempo de Jesus, Jesus foi pregando, anunciando o evangelho. Aí ele foi assunto ao céu, foi levado ao céu e deixou essa incumbência aos apóstolos. Os apóstolos saíram pregando. O apóstolo Paulo foi o evangelista mais destacado e foi fundando igrejas, igreja lá, igreja aqui, igreja de tal cidade, igreja de tal cidade, e essas igrejas chegaram até hoje a nós. Somos um povo que congrega, somos uma igreja que congrega. Mas no meio da igreja que congrega tem gente despreparada. Por que está despreparada? Porque não quer se preparar. Porque tem muita gente que é arrogante, muita gente que é orgulhosa, soberba. E a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. Deus não se agrada do soberbo. Chega a hora que o soberbo cai. A sua soberba vem à tona.
e ele acaba colhendo o que tem semeado, ou seja, o fruto da sua arrogância. Então nós não podemos ser arrogantes, temos que ser simples, nós somos chamados, precisamos ser escolhidos, precisamos viver a vida cristã da maneira que a palavra de Deus diz para vivermos. Precisamos obedecer a Deus da maneira como Deus quer que nós obedeçamos, não do nosso jeito. Não, eu obedeço desse jeito, do meu jeito. Não é do nosso jeito, é do jeito de Deus, é do jeito da palavra de Deus. Eu quero então chamar a sua atenção para esta questão. Nós somos chamados, precisamos ser escolhidos. E após isso, quem não aceitou esse convite, quem rejeitou de uma maneira ou de outra, veio mas não se preparou, simplesmente virou as costas e não quis, aí acontece o que está no versículo 7, que nós lemos aqui, ó. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Aqui está falando de juízo final, julgamento final, destruição dos ímpios e destruição desta terra, certo? Pelo fogo. Aí, no capítulo 7 do Evangelho de São Mateus, no versículo 21, diz o seguinte: nem todo o que me diz, Jesus diz aqui, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então está aí explicado essa parábola. Não é por ter sido chamado que vai ser escolhido. Isto só acontecerá aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Foi chamado? Então agora ande conforme a orientação daquele que te chamou. Para que no final você seja escolhido. Para que no final você possa ser contado com aqueles que fizeram a vontade de Deus. Fica esta mensagem para o seu coração. Eu quero estar fazendo uma oração por você. Eu não sei como é que está a sua vida. Talvez esteja passando por momentos difíceis, precisa de uma bênção de Deus para a sua vida. Eu quero orar por você. Se puder, feche os olhos comigo, ore comigo. Deus querido, eu entrego esta pessoa que ouviu esta mensagem agora nas tuas mãos. Eu não sei pelo que ela está passando, não sei como que é o processo da sua aceitação do Evangelho, não sei qual é a sua situação dentro da sociedade, nesta vida, neste mundo. Não sei quais são as suas dificuldades, mas eu entrego esses que abrem o coração para te obedecer, para andar contigo, para crer. Eu entrego nas tuas mãos agora, para que teu Espírito Santo continue fazendo uma obra de transformação na sua vida, tirando tudo aquilo que não é teu. E conforme está escrito na tua palavra, Senhor, que pelas pisaduras do Senhor, pelos ferimentos do Senhor Jesus Cristo, eles encontrem cura, encontrem saúde, sejam curados de suas enfermidades e perdoados dos seus pecados. Seja assim, meu Deus, em nome de Jesus, entrego nas tuas mãos cada um desses que estão comigo meditando nessa palavra. Em nome de Jesus, amém. Fique com Deus, até a próxima mensagem e sugiro a você que leia a Bíblia, leia a palavra de Deus. Nós não podemos ficar ouvindo sem examinar se é isso que está na Bíblia. Tá? Tem outros textos que confirmam sempre aquele texto que a gente esteve aqui pregando, meditando, distribuindo, compartilhando com vocês. Compartilhe essa mensagem, mande para alguém, mande o link, ou compartilhe no seu Facebook. Vamos espalhar a mensagem da palavra de Deus. É tempo difícil que estamos vivendo, o mundo precisa de Deus, precisa da verdade, precisa conhecer a verdade. Espalhe essa verdade, espalhe essa mensagem para que mais pessoas se preparem, para que mais pessoas estejam entendendo a intenção de Deus para com cada um de nós e que não estejam ouvindo aí essas mensagens dos últimos dias, essas falsas profecias dos últimos dias, falsos profetas, falsos pregadores que estão levando as pessoas para fora do reino de Deus. Que Deus abençoe sua vida, compartilhe a mensagem, se inscreva, deixe aí um
like, um gostei no canal aí, né? Dê a sua opinião, participe aí ativamente. Fique com Deus, paz seja contigo.